RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, começa agora mais uma edição do RBV Agro, na comunicação de Murilo Roso e Priscila Polon. Vamos juntos nessa próxima meia hora com os destaques do agro. A nossa conversa de todas as semanas, que tem as notícias do homem do campo, as curiosidades da roça e muito mais. Nós queremos lembrar você que o RBV Agro é transmitido pelas emissoras RBV, Rádio Tangará, Rádio Caçanjurê, Rádio Videira e Rádio Vitória. Exatamente, chegando a 500 mil catarinenses da região meio-oeste para o mundo todo através das plataformas digitais. Nós estamos no YouTube, no Facebook, curta, compartilhe e deixe seu comentário. E também nos envie mensagens pelo WhatsApp, que é o 991294258. Isso, vamos repetir para você que possa anotar direitinho, 991294258. Destaque do RBV Agro. Consultor explica os impactos da guerra Rússia e Ucrânia no agro brasileiro. Medidas urgentes para auxiliar famílias prejudicadas pela estiagem são discutidas entre governo do estado e Assembleia Legislativa. 16º campo demonstrativo da Cooperville supera expectativas. Moradora de Videira cultiva pé de caqui há 40 anos no quintal de casa. Tem ainda uma reportagem sobre um evento de voo livre no Morro Agudo, em Tangará. E o reprise do quadro Água na Boca, hoje com uma receita de culinária mexicana. RBV Agro. O assunto mais comentado dos últimos dias segue sendo a guerra entre Rússia e Ucrânia. Além do combate que provoca mortes, destruição e impacta diretamente a vida de muitas pessoas no leste europeu, tem uma série de reflexos na economia mundial. E quais podem ser os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia para o agronegócio brasileiro? O engenheiro agrônomo e consultor do mercado agrícola, Vlamir Brandalize, explica esse contexto. O Brasil exporta 1 milhão de toneladas, exportamos um pouco mais de 1 milhão de toneladas de suíno no passado, e no passado, não muito distante, o nosso maior comprador era a Rússia. Já chegou a comprar mais de 200 mil toneladas de carne suína por ano, é um grande consumidor de suíno brasileiro. E com o passar do tempo, nós fomos comprados pelos chineses, aí houve a crise e a falta de carne na China, então acabamos vendendo muito mais suíno aí para os chineses. E a gente deixou um pouco de lado a própria Rússia, e agora com a visita presidencial lá na Rússia, a necessidade do Brasil importar os fertilizantes da Rússia, que é onde hoje não temos de onde trazer esses fertilizantes que os russos produzem para atender a nossa agricultura, e como nós temos uma balança comercial mais favorável ao russo do que ao Brasil, então dos quesitos foi de tentar com os russos que eles voltem a comprar a nossa carne aí, que ajudaria muito aí nós crescermos na exportação. Nós acreditamos que isso vai ocorrer, e aí nós vamos passar de 1 milhão e 100 mil toneladas. Hoje o Brasil é o terceiro exportador mundial de suíno, e com os novos relacionamentos comerciais aí com China, continuará comprando, demais países comprando, e no caso aí a Rússia voltando, certamente em pouco tempo nós vamos ser o maior exportador mundial de suíno, como a gente já é o maior exportador mundial de frango, o maior exportador de bovino. Então no segmento de carne nós somos imbatíveis, nós temos alta qualidade, preços competitivos, temos condições de seguir fortes aí, e essa abertura aí que pode vir aí do mercado da Rússia é um fator que pode ajudar bastante de agora em diante. Vamos acompanhar também a análise do comentarista Moacir Pereira sobre os impactos da guerra Rússia-Ucrânia no agro catarinense brasileiro. A invasão da Ucrânia pelas tropas do ditador russo Vladimir Putin está provocando grande preocupação entre os agricultores, no agronegócio em várias escalas e também no setor industrial catarinense. O primeiro reflexo atinge diretamente os agricultores, em função do anúncio sobre a suspensão das exportações de fertilizantes da Rússia, fertilizantes considerados fundamentais para a produção agrícola, para a criação e para o agronegócio. Os dados são considerados realmente impactantes. 85% dos fertilizantes comprados pelo mundo são produzidos na Rússia e na Ucrânia. Segundo a Federação da Agricultura, os reflexos não poderão ser imediatos, porque o período de plantio da safra já passou. E para a tradicional safrinha, os agricultores catarinenses possuem estoques suficientes. A grande apreensão é sobre a existência de fertilizantes no segundo semestre para a safra. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esteve recentemente no Irã, com vários empresários integrando uma comitiva oficial,
e negociou a compra de fertilizantes daquele país. E já anunciou também uma nova missão na próxima semana ao Canadá, também com o mesmo objetivo, de acertar uma compra para os fertilizantes aqui no Brasil. O vice-presidente da Federação da Agricultura, Enori Barbieri, vem alertando sobre os efeitos a médio e longo prazo desta guerra na Ucrânia com a invasão da Rússia. A Ucrânia, lembra ele, é o quarto maior produtor mundial de milho e a Rússia o maior exportador de trigo. A invasão já causa aumento dos preços desses produtos no mercado mundial. Previsível, portanto, que a população em geral venha a sofrer com esta guerra pesadamente, pelo aumento dos custos de produção que vão repercutir diretamente nos preços das carnes de aves e suínos, cuja produção depende do milho importado, e também das massas e pães em geral, que dependem basicamente da importação da farinha de trigo. Como os preços são globalizados, mesmo sem qualquer participação do Brasil e de outros países na estúpida invasão russa, milhões de brasileiros e latino-americanos vão pagar pesadamente esta conta. Medidas urgentes para auxiliar famílias catarinenses prejudicadas pela estiagem são discutidas entre Governo do Estado e Assembleia Legislativa. Patrícia Gomes. A estiagem que afeta Santa Catarina mobiliza a Assembleia Legislativa e Governo do Estado. Deputados estaduais se reuniram no final da tarde desta quarta-feira de cinzas, na Casa da Agronômica, com o governador Carlos Moisés da Silva, para discutirem medidas urgentes para as famílias catarinenses prejudicadas pela estiagem. Além dos programas já divulgados pelo Estado, como o projeto SC Mais Solo e Água e a liberação de crédito emergencial para propriedades que sofrem com a falta de chuva, parlamentares e o governo entendem que é preciso fazer mais. A estiagem persistente já causa um prejuízo de quase 4 bilhões de reais à agricultura catarinense. O governador Carlos Moisés reconhece que é preciso se preocupar com o futuro do agronegócio aqui no estado. O governo já tem ações importantes de reservação, de proteção de nascentes. Reservamos um orçamento de 350 milhões de reais para ser executado em 3 anos, no sentido tanto de preservação como de armazenamento de água. Mas a gente sabe que essa crise se intensifica e o setor precisa se organizar também com novas formas de produção. Isso foi discutido aqui também, de nós avançarmos em investimentos de longo prazo para que a gente possa mudar a cultura de produção no campo, de forma que a gente tenha condição de irrigar a nossa produção e fazer com que o nosso produtor não fique à mercê do tempo. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Moacir Sopelsa, do MDB, sugeriu a criação de um fundo com recursos específicos para combate e prevenção à estiagem. Nós temos que olhar a nossa legislação ambiental também e permitirmos que possam fazer pequenos açudes. Os pequenos açudes são uma forma de você guardar a água, de você inclusive ter conservação para as próprias nascentes e tudo, para a gente resolver de uma vez por todas o problema da falta de água. A reunião com o governador e secretários de Estado, entre eles da Fazenda, Casa Civil, Agricultura e Defesa Civil, e também a presidente da Casan, foi acompanhada especialmente por deputados estaduais que integram na Assembleia Legislativa a chamada Bancada do Grande Oeste, que tem 15 membros. O coordenador da bancada, o deputado Valdir Cobalcini, do MDB, reforça que, além de soluções emergenciais, é preciso pensar alternativas que deixem o Estado preparado para outras temporadas de estiagem. Médio e longo prazo nós possamos, se não erradicar o problema da estiagem, porque ele sempre vai haver, mas nós temos condições de nos preparar para o enfrentamento. Isso exige recursos públicos, sim, mas pode ter também recursos privados, fruto da política que o Estado implanta, também pode ter. Eu acho que é um esforço. Quero aqui ressaltar que a reunião ela foi extremamente produtiva e nós saímos daqui muito otimistas, que possamos nos próximos 15 dias fazer os devidos estudos que serão apresentados como soluções daqui a 15 dias. Uma próxima reunião da Bancada do Oeste com o governo do Estado ficou marcada para daqui 15 dias. E a expectativa é que nesse próximo encontro possam ser anunciadas medidas orçamentárias e estratégicas para minimizar a atual situação de estiagem e combater e prevenir os efeitos nocivos de futuras temporadas de chuvas insuficientes. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
Vamos falar aqui da nossa região agora. Encerrou na sexta-feira o 16º Campo Demonstrativo da Cooperville, evento que foi realizado no CETREV em Videira. Nos 3 dias do evento foram apresentadas novidades do mundo da agricultura e da pecuária, além da disseminação de conhecimento entre os expositores e os visitantes. Fabiano Trindade. Finalizou na tarde desta sexta-feira o 16º Campo Demonstrativo e o 6º Clube da Bezerra Cooperville. A feira iniciou na quarta-feira e aconteceu no Centro de Treinamentos de Videira, o CETREV. Um bom público passou pelo evento. O campo demonstrativo da Cooperville contou com mais de 80 empresas expositoras com as novidades do mundo da agricultura e da pecuária, além da disseminação de conhecimento entre os expositores e os visitantes. O presidente da Cooperville, Luiz Vicente Suzin, fez uma avaliação do evento e destacou sobre o montante de negócios gerados nos 3 dias de feira. Acima da expectativa, nós iniciamos na quarta-feira, mas está bem acima da expectativa, o pessoal buscando negócios dentro do campo demonstrativo, as empresas parceiras nossas mostrando as suas qualidade, a questão de tecnologias e avanço que tem, isso tanto no campo demonstrativo de cereais, milho, soja, nós temos também os hortifruti granjeiro, tomate e as demais, tudo que completa o nosso agro. Implementos agrícolas também, então isso está muito importante. A movimentação está sendo muito boa, tanto na pesquisa, também como na negociação de novos implementos para o campo. A reserva, por exemplo, de sementes, sabe que sementes de melhor qualidade. Então tudo isso acontece aqui no campo demonstrativo, a pessoa vem, vê as novidades que tem e faz a sua reserva da semente. Isso é muito importante, porque a correria de última hora não é muito bom. Tanto isso como nas sementes, nos defensivos também. Então isso é muito importante. O produtor, ele está se preparando, não deixa para a última hora. Isso é muito bom para nós também. Como é um ano bastante difícil, que a gente está percebendo, a questão dessa guerra também está atrapalhando bastante, vai atrapalhar bastante na questão dos insumos, principalmente fertilizante. Então isso é muito importante que o produtor também, enquanto tem esse produto, o produtor está se preparando para o plantio da nova safra. As novas tecnologias, tanto no gado leiteiro também, que nós temos aqui, hoje também nesse campo nós temos gado de corte, nós temos também o material de construção. Então há uma movimentação assim, bastante grande acima da nossa expectativa. Isso mostra que a nossa região realmente está evoluindo, está crescendo. Nós tivemos a estiagem que atrapalhou bastante, mas o nosso produtor ainda está animado e a gente espera que ainda o ano que vem, essa próxima safra, seja uma boa safra, uma safra excelente. Ainda vai se colher, lógico, mas não aquilo que nós esperávamos também, a quebra vai ser bastante grande. Mas o preço talvez compense um pouco, não tudo essa quebra, né? Mas a expectativa está sendo muito boa. Quem também esteve presente no campo demonstrativo foi a presidente da EPAGRE, Edilene Steinweinter. Ela destacou a parceria com a Cooperville na realização do evento e a importância do agronegócio na economia catarinense. A EPAGRE é uma grande parceira da Cooperville de longa data e juntos, estamos aqui felizes em receber os agricultores, em receber toda a comunidade aqui de Videira e da região, para que a gente possa juntos, a Cooperville, a EPAGRE, as empresas aqui presentes, trazer aquilo que tem de mais novo, as tecnologias, as inovações para a agricultura catarinense, principalmente para as atividades aqui desenvolvidas. Temos várias unidades da EPAGRE aqui que possam ser visitadas também, com tecnologias na área da fruticultura, na área da pecuária, em tantas áreas que a nossa região é destaque na produção. Nós estamos vivendo, de fato, um momento muito difícil, um momento difícil no contexto mundial, mas um momento difícil na realidade das propriedades rurais. Nós estamos tendo impactos, sim, com a estiagem muito mais presentes numa diminuição de produção, numa perda, impactos econômicos, mas também impactos sociais. E ao mesmo tempo, com essa tristeza que vem acontecendo a nível de Rússia, de Ucrânia, que impacta o mundo como um todo,
porque traz consequências para a nossa agricultura. Nós já temos sentido um elevado aumento, né, do custo dos fertilizantes. Isso vai impactar no custo de produção, impacta depois no consumidor, e a gente espera que tão logo, né, se solucione, não só pelos efeitos econômicos, mas pela vida das pessoas que estão sofrendo com tudo isso, e também pelas consequências que chega para a agricultura catarinense, a agricultura da nossa região também. Santa Catarina é um destaque, nós somos pequenas propriedades rurais, mas nós somos um destaque na produção agrícola. Eu sempre gosto de dizer que um território tão pequeno, né, 1,14% do território, 70% da exportação de Santa Catarina vem do agro, né? Então o PIB catarinense, 1/3 do PIB é do agro. Então nós somos pequenos em propriedades, pequenos em tamanho, mas gigantes em produção, gigantes no potencial que Santa Catarina tem na produção agrícola. Depois do intervalo, nós voltamos com uma reportagem sobre caqui e também o reprise do último quadro Água na Boca, que fez um sucesso entre os internautas do RBV Notícias e do RBV Agro. E tem também os recados dos ouvintes e internautas. Fique ligado porque nós voltamos já. Produtor rural, você deseja maior produtividade em sua lavoura, melhor qualidade e assistência técnica de agrônomos especializados nas mais diversas culturas durante todo o ciclo? Então venha fazer parte dessa parceria com a FBA, Força Brasil Agrícola. Entre em contato pelo WhatsApp 49 99177 6685 ou faça uma visita em Fraiburgo, no bairro São Sebastião, Avenida Videira. Cresça com a FBA. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Estamos de volta para registrar as participações, as mensagens dos ouvintes e internautas. O César Denardi, de Pinheiro Preto, postou nesta semana imagens da colheita da uva. A uva preta, variedade Isabel, que é uma das últimas da safra. E o César escreveu: fim da colheita da uva, somente agradecer. E ele postou uma foto em cima do caminhão carregadinho de uva. Um abraço, César, toda a família Denardi que está sempre ligada no agro. Quem também não pede um programa é o Fabrício Frigoto, da linha São Pedro em Caçador. Ele nos mandou belas fotos da uva da variedade Carmen, que é a mais tardia que a família dele tem no Parreiral. Exatamente, essa uva mais tardia pegou mais a época de chuva, Priscila, e os cachos estão bem cheios, coisa linda. Fabrício, um abraço para você, para toda a família aí no Sítio da Uva. Alô, família Piroli, na linha Rio Bugre em Caçadores, seu Juvenil Piroli, Dona Helena e o Adilson. Lá tem uva, tem figo, que também já está no finalzinho da safra. E a Andréia Simone Machiavelli Pontes mandou mensagem que sempre acompanha o RBV Agro, o RBV Notícias, e o filho dela, o Francisco, de 9 anos, gosta de brincar imitando a gente aqui, fazendo de conta que é radialista. Olha só que legal, quem nos acompanha pela internet tá vendo as imagens. Alô, Francisco, um abraço à família de Caçador. E olha só, tem mais uma mensagem da Andréia. Ela compartilhou uma foto e escreveu o seguinte: meu tio é videirense e mora em Tubarão, no sul do estado. Ele é engenheiro agrônomo aposentado, colheu nesta semana uma mandioca gigante, mais de 10 quilos. É grande, hein? O nome do tio da Andréia é Celito Bertelli. Meu Deus, é um mandiocão, hein, Celito? Impressionante. Quem nos acompanha pelo rádio, vai lá no Facebook, no YouTube, no Instagram, procura o RBV Notícias, dá uma olhada nessa foto que algo assim merece registro. Mande também seu recado para o RBV Agro, que a gente mostra aqui no sábado que vem. Anote nosso WhatsApp 991294258. RBV Agro. O caqui é uma fruta de clima subtropical produzida tradicionalmente nas regiões sudeste e sul do país nos meses de fevereiro a junho. E é sobre essa fruta que é a nossa próxima reportagem e que é da Priscila Polon. Exatamente, Murilo. Nós encontramos em Videira a dona Maria Helena, que tem um pé de caqui café no quintal da casa dela. Vamos conferir. Você sabia que o caqui é um fruto originário da China e Japão?
inclusive se adaptou muito bem em terras tupiniquins, devido ao clima tropical. A dona Maria Helena de Oliveira, por exemplo, cultiva um pé de caqui-café ou caqui-chocolate, uma das principais variedades da fruta. Ele recebe esse nome devido sua polpa ter uma aparência amarronzada e que lembra o café ou o chocolate. O pé, que tem pelo menos 40 anos, tem história, hein? Ele era um pé assim alto que meus meninos subiam, eu gritava com eles lá da janela, desçam daí, subiam. Ele era um pé alto, né? Aí depois a gente fez a gente resolveu fazer uma escavação no nosso porão, aí a gente teve que fazer esse muro aqui e a terra do porão a gente jogou, porque aqui era tipo uma pirambeira. Então a gente jogou a terra, ficou tudo planinho. Aí o pé ficou baixinho, ele enterrou a metade, né? Só que as pessoas dizem que quando se enterra assim uma parte grande de uma árvore, ela não resiste, ela morre. Só que em vez dela morrer, ela produz mais. E como o pé estava carregado, quanto mais a dona Maria Helena tirava, mais caqui aparecia. Só que o caqui tem destino. A gente dá para todo mundo, né? Os passarinhos também ajudam a comer. Até agora mesmo, os que estão mais madurinhos, eles já comem tudo. Mas não é todo ano que o fruto produz, não. Geralmente é um ano sim e outro não. Mas quando dá, é para não reclamar. Inclusive tem pets que adoram. Até minha vizinha, que é essa aqui de baixo, o cachorrinho dela ama caqui. Eu sempre dou caqui para ela, ela diz, meu cachorrinho ama os caqui. Eu nunca tinha visto cachorro comer caqui, mas esse ali come. E aqui tem muito passarinho, porque a gente tem os comedouros ali, né, eles já sabem. Então agora com os caqui de manhã cedo, de manhã cedo e bem de tardinha que vem os passarinhos, né. E já que comer sozinha todo esse caqui é difícil, a dona Maria Helena distribui para as amigas. E minhas amigas levaram um monte. Uma estava aqui tirando, já chegou a outra. Daí depois veio mais os outros com a cesta. Hoje os rapazes que vieram colocar as calhas já levaram mais um tanto. E daí tem outra amiga minha ali de cima que vem também hoje, amanhã ela vem buscar mais. E assim a gente vai dando para os vizinhos, todo mundo leva. É muito bom. Essa é para quem gosta de cerveja. Um dos principais ingredientes da cerveja, o lúpulo, vem ganhando espaço em Santa Catarina. Segundo dados da Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo, sediada em Lages, a safra deste ano, que está em fase de colheita até meados de março, prevê uma produção estadual de 10 toneladas. Esses números são possíveis por meio de parceria entre a Epagre, Ambev, Udesc e produtores rurais, que incluem fornecimento de mudas, assistência técnica para produzir o cultivo, garantia de compra da produção e industrialização do produto. Esses esforços conjuntos podem levar o estado a produzir todos os insumos para a fabricação de cervejas 100% catarinenses. O lúpulo contém uma substância chamada lupulina que confere o amargor e o aroma da bebida. A planta é uma trepadeira que gosta de frio. Por conta dessas características, a cultura encontrou condições favoráveis no Planalto Serrano, nas regiões mais altas de Santa Catarina. Segundo a Aprolúpulo, atualmente 20 propriedades rurais no estado cultivam o lúpulo em uma área de cerca de 20 hectares. No Brasil, a cultura ocupa cerca de 60 hectares e é conduzida por 180 produtores. Santa Catarina é o estado que tem maior percentual de produtores, 27%, seguido do Rio Grande do Sul, 22%, depois São Paulo com 18%, Paraná 7%, Minas Gerais 6% e o Rio de Janeiro com 5%. E uma curiosidade, Murilo, o Brasil, apesar de ser o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, atrás apenas da China e Estados Unidos, importa praticamente 100% do lúpulo utilizado nas cervejas. RBV Agro. Nesta semana tivemos o início da quaresma e muita gente na quarta-feira de cinzas, assim como na sexta-feira santa, não come carne vermelha. Isso mesmo, são tradições religiosas que são seguidas à risca por algumas famílias. E tem aqueles que não comem carne por opção também, os veganos e os vegetarianos. E tem quem não abre mão dessa proteína no cardápio do dia a dia. Pois é, como eu, por exemplo. O Bruno Moreira nos traz agora uma reportagem justamente sobre carne vermelha, os prós
e os contras antes de colocá-la no prato. A carne vermelha faz parte da cultura da mesa do brasileiro. Ela é rica em proteína e tem fãs apaixonados. Ao mesmo tempo, há quem considere o bife, a carne moída ou a carne de panela algo dispensável da refeição. Fora isso, a saúde também entra em jogo. Na dúvida sobre colocar a carne vermelha no prato ou não, vale considerar os prós e os contras, como é feito pela especialista da Proteste, Mariana Rinaldi. E ela também é uma alternativa muito rica, né, nutricionalmente. Ela tem diversos benefícios, alto teor de ferro e proteína, muitas vitaminas. O problema é justamente o excesso do consumo. E esse excesso vem sendo relacionado à geração de diversas doenças crônicas, como diabetes, obesidade e problemas no coração. A Mariana lembra que a base da nossa alimentação deve priorizar os alimentos na condição natural e com menos processamento possível. Isso vale para a carne bovina, assim como para qualquer outra opção. Aliás, opção é o que não falta ao buscar uma boa alternativa à carne. Possíveis substituições por ovos, laticínios, leguminosas, como é o caso dos grãos, o grão de bico, feijão, lentilha, são ótimas opções. Além dos vegetais escuros, como brócolis e outras folhosas, são ótimas fontes de proteína. Também é importante lembrar que existem outros tipos de carnes, como as brancas, os peixes, carnes até suínas, que são menos gordurosas e menos calóricas. Vale ainda ter em mente que o tipo de preparo influencia no teor de gordura. Por isso, a recomendação é que se dê preferência à carne assada, cozida ou grelhada, em vez de prepará-la como fritura. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Hoje tem reprise do Água na Boca com uma reportagem que fez sucesso nas redes sociais do RBV Notícias e do RBV Agro. Fez sim, comida mexicana com um nome curioso, burrito. A Angélica Alves está chegando com essa receita, confira. Arriba, abajo, a centro e adentro. Tequila! Olá, chicos! Como estão? Aqui tá tudo certo e hoje o Água na Boca é especialmente do Las Fridas, um novo pub aqui de Caçador que está arrasando com as comidas mexicanas. Nós vamos conversar com a Mariana, que é a proprietária e também a cozinheira desse local, que vai apresentar um prato diferente pra gente hoje, né, Mari? Isso, Angélica. Tudo bem, pessoal? Então, hoje a gente tá aqui para mostrar para vocês um novo segmento da cidade, né? Tratamos um pouco mais do Tex-Mex, não especificamente do mexicano origem tradicional, né? Já temos algumas modificações dentro da comida, né? E hoje nós vamos fazer para vocês o burrito de pollo, que seria o burrito de frango, né? E espero que vocês gostem. O burrito surgiu na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Um comerciante vendia pratos típicos para mexicanos que estavam nos Estados Unidos e sentiam saudade do tempero de casa. Para a comida não esfriar, ela era envolvida em tortilhas de trigo. A procura foi tanta que o comerciante comprou um burro para cruzar o rio e transportar o alimento. Daí o nome, burrito. Com o tempo, o prato se espalhou pelo mundo e ganhou novas versões, como essa, bem Tex-Mex, que a gente vai aprender agora. Burrito de frango, será que vai ficar bom? Vamos acompanhar esse processo. Vamos lá. Primeiro, dentro da chapa aqui, eu aqueço, né? Eu dou uma aquecidinha nela aqui, ó, pra dar como se fosse uma assada. Dá pra fazer essa tortilha de trigo também caseira, farinha de trigo, água, gordura e sal, basicamente seria isso. Né? Como a gente trabalha com um produto importado para trazer mais próximo do burrito tradicional mesmo. Nós vamos trabalhar com o frango já grelhado, né? Mais ou menos umas 150 gramas, né? Daí a gente já vai trabalhar com o mozzarella ralado, né? Ele é um prato bem legal, assim, porque ele serve bem uma pessoa, até duas. Dá em torno de uns 500 gramas, né? Um burrito desse. Então a gente usa também as batatas fritas, que dá uma crocância e dá também uma sustância, né, já no prato. Depois a gente usa o pico de galo, que seria tipo o nosso vinagrete tradicional, né? Então a gente coloca aqui. Por último, a nossa saladinha aqui, né, para quebrar um pouco. Uma alface americana, bem crocante. O nosso famoso cheddar também,
Então aqui a gente vem, traz uma cremosidade, traz uma gordurinha, traz um pouquinho do molhadinho para não ficar tão seco, né? E a parte agora de enrolar. Como o burrito ele é uma comida de rua, uma comida feita assim para trabalhador, para comer rápido, né? A gente enrola no alumínio, tá? Na hora de enrolar, você pode usar a própria tortilha, enrolando igual uma panqueca e dobrando as pontas, ou simplesmente usando papel alumínio para enrolar a comida. A pessoa, quando vai comer, né, ela pega e vai desfolhando o alumínio, come com a mão. E os 2 molhinhos para acompanhar, o sour cream, que é a base de nata e limão, e o guacamole, que é a base de abacate e temperos. O cheiro tá maravilhoso, vamos experimentar. Mari, tá uma delícia, tá Gostou? muito bom, muito bom. É uma refeição completa. E olha só, se você ainda não conhece, venha para conhecer o Las Fridas em Caçador. E você pode também seguir nas redes sociais, né, Sim, Mari? temos no Instagram e no Facebook. E aí, gostou do nosso burrito? Então não perde, porque semana que vem tem mais água na boca para você. Arriba, muchacha! Deu água na boca! Abrimos espaço no programa agora para falar também sobre turismo. Uma das nossas belezas regionais, cartão postal do meio-oeste catarinense, o Morro Agudo em Tangará, está recebendo neste final de semana etapas do Campeonato Catarinense e do Sul Brasileiro de Parapente. Vamos então lá para a capital catarinense do voo livre, Tangará, com a repórter Maiara Bonenberger. O céu de Tangará deve ficar colorido nesse final de semana. O Morro Agudo será sede de mais uma etapa do Campeonato Catarinense e do Sul Brasileiro de Parapente, eventos que não acontecem há 2 anos devido à pandemia e às condições climáticas que não foram favoráveis no último evento programado. A organização é do Clube de Voo Livre Tangará e tem apoio da Prefeitura. O presidente do clube, Erivelton Zanon, conta que já está tudo pronto para receber os cerca de 130 pilotos inscritos. Tangará é a capital catarinense do voo livre, né? Pelo potencial de voo que a gente tem, e também não é por acaso que a etapa do Sul Brasileiro são 3 etapas, uma no Paraná, uma em Santa Catarina e uma no Rio Grande do Sul. E todo ano a do Sul Brasileiro é Tangará, indiscutível, né? E a expectativa é das melhores, né? Trabalhamos bastante, está praticamente tudo organizado para receber os pilotos de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul, já confirmados mais de 120 pilotos, a nossa rampa comporta até 130 no máximo. O evento também faz parte do FAI 2, que é a Federação Internacional de Aerodesporto, né, para pontuação de ranking, e algumas vagas são reservadas para pilotos estrangeiros, que já tivemos alguns argentinos, uruguaios interessados. Vamos ver se confirma. A prova é dividida em 5 categorias e baseada em coordenadas definidas na data do campeonato. São avaliadas várias condições para classificar os vencedores. São 5 categorias: Open, Serial, Sport, Start e Feminino. Decola todo mundo junto, vai decolando conforme a fila ali no momento. É como que é montada a prova. 1 hora antes das decolagens, se reúne uma comissão de pilotos e, avaliando a condição daquele momento, de formação de térmicas, de vento, de como que vai se comportar o tempo naquele dia, é definida uma prova. Nessa prova, nós temos coordenadas, então o piloto vai voando e ele tem que chegar até determinada coordenada. E aí é por tempo, né? Tem outros fatores juntos, mas basicamente por tempo que o piloto completar a prova, então tem a vitória declarada. No momento em que acontece o evento, Zanon explica que haverá um controle para o acesso da população em geral, pois o estacionamento no topo do Morro Agudo é pequeno e necessário para a organização e as equipes de socorro. E a gente vai ter na última curva ali um controle de acesso e estamos organizando para o pessoal deixar os carros então aí na última curva, subindo a pé o último trecho, né, para que a gente possa ter um espaço lá em cima livre, né, para os carros da organização, bombeiro, alguma coisa nesse sentido, que caso venha precisar. Fechou por hoje, Murilo? Fechou. Pessoal, bom final de semana, aproveite, mas com juízo, hein? Muita paz. Semana que vem a gente volta. Até lá. Tchau, tchau. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.